Nessa noite, eu quero compartilhar com você e eu quero impartir com você uma verdade absoluta, que não há sombra de dúvida nessa verdade. A verdade é que Ele ressuscitou. Se nós tivermos a convicção dessa verdade dentro dos nossos corações, é impossível que dentro dos nossos corações haja algum temor quanto à morte. Porque na sua ressurreição Ele venceu a morte. E quando Ele venceu a morte, Ele venceu por todos nós. O que nós precisamos entender nesses dias é essa verdade que Ele ressuscitou. Mas também precisamos compreender qual que é o propósito da sua ressurreição. Porque o fato de Ele ter ressuscitado, sem que nós tenhamos clareza e conhecimento do motivo pelo qual Ele ressuscitou, nós continuaremos mortos nos nossos delitos e pecados, continuaremos mortos nos nossos medos, continuaremos mortos nos nossos questionamentos, continuaremos mortos nas nossas vãs ilusões e nas nossas esperanças que não estão ligadas nele, somente naquilo que nós podemos fazer e gerar a partir do esforço e da força do nosso braço. O que nós precisamos entender que a ressurreição não é um simples momento da história, mas na verdade é algo que mudou por completo a história, que sinalizou o ciclo de um novo tempo, de um novo período que nós entramos. O porquê que Ele ressuscitou? Qual é o propósito da sua ressurreição? Qual que é o propósito daquilo que estamos hoje vivenciando? O que é Páscoa para mim e para você? É essa pergunta que precisa ser gerada dentro do meu e do teu coração. O que esse dia simbólico, no dia de hoje, significa para você e o que ele te faz lembrar? Porque na verdade a ressurreição ela não é comemorada num dia, ela é lembrada nesse dia, porém, para aqueles que foram ressurretos em Cristo, para aqueles que foram alcançados pelo Senhor, ela precisa ser celebrada todos os dias. Não se trata de uma data, nessa data nós trazemos a memória, nós lembramos acerca daquilo que Ele fez por nós, mas a questão de estarmos celebrando essa ressurreição precisa ser um estilo de vida na minha e na tua vida, porque o fato de estarmos vivos está ligado à sua ressurreição. E quando eu digo estar vivo, não estou falando somente de você estar aqui presente nesse corpo, mas eu digo da vida do Espírito que foi derramada sobre você e que ela clama dentro de você e diz: vencida foi a morte na cruz, ela não tem mais domínio sobre mim e sobre você, porque no dia em que o Senhor foi para aquela cruz, Ele venceu ela na ressurreição, e essa vitória Ele trouxe a mim e a você. Então deixa eu dizer para você, não tenha medo da morte, porque ela foi vencida. Aleluia! Não tenha medo da morte, porque ela foi vencida na cruz. Pastor, então por que pessoas morrem? O corpo delas deita ao pó, mas a eternidade que está nelas é guardada em Cristo. Aquilo que somos em Cristo permanece no Senhor, e vai chegar um dia pelo qual a nossa esperança precisa estar incendiada, em que todos aqueles que morreram nele ressuscitarão com Ele, e aqueles que estão em vida serão glorificados nele, e nós nunca mais conheceremos a morte do corpo. Aleluia! Então eu preciso ressignificar para mim o que significa a ressurreição de Jesus. O que significa essa ressurreição? Será que só me traz a lembrança de que eu fui nesse momento alcançado e eu não vou mais para o inferno? Não, irmão, a ressurreição significa o ciclo de uma nova vida que foi derramada por Deus sobre mim e sobre você. E qual o propósito dessa vida? Dela ser eterna até o encontro com aquele que voltará para buscar o seu povo. Nós não podemos viver pelo simples fato de ter sido alcançado. Essa morte não me livra do inferno, essa morte me livra da ira de um Deus que está virado com o pecado do homem. Em Noé, um Deus irado destrói toda a humanidade e salva um homem, porque Ele encontrou em um homem graça. Eu vejo muitos pregadores pregando sobre a passagem de Noé, dizendo que Noé levou quase 100 anos construindo a arca, porque Deus estava dando a oportunidade de os homens se arrependerem. Irmãos, deixa eu falar para você, isso é uma mentira. As Escrituras não dizem isso em nenhum momento.
Ele passou esse período para aprender aquilo que ele precisava aprender, para ser aquilo que ele precisava se tornar, a partir da palavra que ele recebeu. Quando o Senhor chama ele para construir a arca, ele já tinha gerado uma sentença sobre toda a terra. Ele já tinha dito que a terra estava condenada. Não existia para eles mais chance, mas para Noé, onde Deus encontrou graça na sua família, Ele permitiu que eles fossem salvos daquele lugar, para que a partir deles começasse algo novo de novo. E sabe o que Deus faz a partir de Jesus? Ele olha para toda a humanidade que voltou a se corromper e entrega o seu Filho para que eu e você pudéssemos ter vida. Ele não condena mais toda a raça, mas ele encontra a graça a partir do seu Filho, pela perfeição do seu Filho e pela perfeição apresentada do seu Filho, de um homem que encontrou graça ao Senhor. Ele é dado como sacrifício para que nenhum de nós venhamos nos perder, mas que todos nós alcancemos a vida eterna proposta pelo Senhor a nós. Entende isso? Deus, na sua soberania, podia ter gerado de novo uma sentença de condenação sobre toda a humanidade, sim ou não? Sim ou não? E por que Ele não fez? Porque Ele é um Deus que quer resgatar de novo aqueles que se perderam, aqueles que estavam perdidos dos seus pecados, dos seus delitos. A partir de Cristo Ele os resgatou. Você entende isso? A celebração da vida de Deus em mim não pode ser um dia no calendário, precisa ser um estilo de vida. A celebração do Cristo que vive em mim, que me alcançou, que me amou, precisa gerar em mim esperança diária e cotidiana de me encontrar com Ele em algum momento. Porque eu não sei o dia nem a hora, e nem você sabe, mas os sinais estão aí para que nós possamos entender que Ele está voltando, para que nós possamos compreender que Ele está próximo. Agora, qual é a esperança do meu coração? Se a minha esperança parou somente na salvação, de ter sido alcançado pela graça do Senhor, quão medíocre eu sou na minha esperança. Aquele que só está em Cristo por medo de ir para o inferno, porque foi alcançado pela graça libertadora de Jesus, e cumpre os seus atos religiosos de estar em uma reunião como essa, esse não tem vida em si mesmo, porque a sua esperança não está naquele que está por vir, mas está somente atrelada ao medo de perder aquilo que ganhou. Quando você tem medo de perder aquilo que você ganhou, você não consegue vislumbrar a herança que Deus tem para você na eternidade. Quando você só está com medo e preocupado em perder aquilo que você ganhou, você não consegue perceber aquilo que Deus está fazendo e o que Deus vai fazer a partir daquilo que Ele tem depositado no seu coração. É justamente isso que nós precisamos entender nesses dias. Qual foi o propósito da sua ressurreição? O porquê disso? Foi para que fôssemos salvos? Sim. Mas salvos para quê? Qual é o propósito da salvação? Será que Deus gerou você somente para ser alcançado pela sua graça e a sua salvação e acabou por aí? Ou a partir da salvação Ele começa a apresentar para você o caminho do seu reino, que é eterno, duradouro, e vai reinar sobre todas as coisas a partir da sua volta? Como eu tenho olhado para isso? Aonde estão os meus olhos nesses dias? Como eu tenho percebido, como meu coração tem ardido pelo Senhor? O que eu tenho clamado? Eu clamo somente pelas necessidades, é porque ainda sou um homem carnal. Eu clamo somente pelo aquilo que preciso no dia de hoje, é porque ainda sou um homem carnal. Eu clamo pelo um bom salário no final do mês, é porque ainda sou um homem carnal. Eu clamo para que eu seja feliz, para que eu não tenha problemas, é porque eu ainda sou um homem carnal. A palavra diz: se eu buscar primeiro as coisas do Senhor, as coisas do reino, todas as demais coisas Ele acrescentará a mim. Mas perceba que muitos de nós fazemos a contramão, nós buscamos todas as coisas que queremos, e por último, nós buscamos as coisas do Senhor. E porque invertemos a sequência, logo nós vivemos angustiados e preocupados, porque não alcançamos aquilo que tanto desejamos, e nos frustramos na caminhada, porque os nossos olhos não estão em Deus. Você pode ter sido alcançado pela graça, sim. Você pode ter sido comprado pelo sangue, sim. Mas você pode estar ausente da vida de Deus, sim.
porque a vida de Deus consiste em homens que geram esperança na eternidade com Ele. Abra a tua Bíblia comigo em Isaías 53, eu quero ler esse trecho todo com você. Aleluia. Isaías 53, versículo 1. Na sua casa aí também, abra Isaías 53. Diga aleluia, irmão. Glória ao teu nome, Senhor. Nós damos todo louvor, honra e glória ao teu nome, Senhor. Tu és o único digno de ser adorado neste lugar. Nós levantamos as nossas mãos a Ti e dizemos, Senhor, aqueles dos quais a esperança está apagada, traz de novo, Senhor, neles a esperança dos Teus dias. Traz de novo no coração deles, Senhor, a chama que queima e o desejo de se encontrar contigo. Traz de novo aos seus corações, Pai, um verdadeiro temor e um verdadeiro anseio de estar na Tua presença. Bendito seja o Teu nome, amado Jesus, nosso amigo, nosso companheiro, nosso Senhor e nosso Salvador. Nós nos alegramos como família, como corpo de Cristo nesse dia, mas nós celebramos todos os dias porque fomos comprados por um bom preço. Não fomos achados como alguém jogado no latão de lixo, mas fomos comprados por um bom preço. E o nosso valor excede a rubis, excede a ouro, excede a diamantes. Nosso valor está elevado. Nem o mundo todo pagaria o valor que temos para Ti, Senhor. Nós Te amamos, amado Jesus. E nós sentimos o Teu amor por nós, porque a nossa esperança está em Ti. Aleluia. 53:1 diz assim: quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante Ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhámo-los, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, Ele não abriu a boca, porque por juízo opressor foi arrebatado. E da sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi Ele ferido. Designaram-lhe uma sepultura com os perversos, mas o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der Ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, como com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu.
Queridos, cada vez que eu leio Isaías 53, é impossível que eu não compreenda o sacrifício do meu Senhor. É impossível que eu não encontre nele um modelo exato do que é ser um homem segundo o seu coração. É impossível que eu não consiga compreender o motivo pelo qual ele foi morto, o motivo pelo qual ele veio. Ele foi anunciado no livro de Isaías e foi dito dele o que ele seria. E no tempo em que ele esteve presente em carne, como um judeu presente ali em Israel, nesse tempo ele foi tido como, com todas essas características que estão sendo ditas aqui. Nós queremos nos alegrar com a graça que nos alcançou, mas nós não queremos mais viver as tristezas, as feridas que nos fazem parecidos com Cristo e apresenta a partir das nossas tristezas o Cristo para as pessoas. Tristezas essas que não têm a ver com contristação no espírito, mas tristezas que têm a ver com a mortificação da nossa carne. A mortificação dos nossos desejos e prazeres, para que Cristo seja visto em vida em nós. Ele foi tido como transgressor no meio dos transgressores, mas Deus deu a ele algo sobremaneira excelente. Ele foi tido como alguém de quem todos tinham vergonha, porém ele era o Salvador do mundo. O propósito dele, no versículo 6 diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviara pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Deus pega o seu filho e escolhe ele como o cordeiro da expiação, joga sobre ele todo o pecado e a iniquidade do homem. Iniquidade diz de homens que viviam sempre contra a lei do Senhor, que estavam ferindo os mandamentos de Deus, que feriam a lei do Senhor, que feriam os seus mandamentos, homens que não se sujeitavam, não respeitavam e não praticavam a sua lei, tinham se afastado dos seus caminhos, mas o Senhor coube a ele fazer com que o seu filho fosse oprimido, viesse a sofrer por nós. Para quê? Para que a nossa iniquidade fosse perdoada, para que a nossa iniquidade fosse tirada e arrancada, para que a partir desse momento que Ele arranca a iniquidade dos nossos corações, nos tira do lugar de desobediência e inobservância à sua lei, os nossos olhos sejam abertos pela vida de Deus que nasce em nós. Porque não adianta, amados, nós sermos arrancados de uma mentira sem que a verdade seja revelada aos nossos corações e dentro de nós. Não adianta alguém chegar e falar para você que o que você está vivendo é uma mentira e tirar você desse lugar, mas deixar você vazio, sem que uma vida entre em você e traga sobre você uma verdade absoluta que jamais vai mudar dentro de você, que jamais trará dúvida sobre você e que vai gerar em você uma alma vivificada, um espírito vivo, uma alegria perpétua, porque você foi resgatado e comprado. Os teus pecados não te foram cobrados, as suas iniquidades não te foram cobradas. Você não precisou morrer para que isso fosse, para que o perdão fosse alcançado, mas Deus deu um cordeiro perfeito em favor de mim e de você, para que a sua verdade, a sua vida fosse revelada dentro de nós. Com isso você precisa compreender que o fato de você ser alcançado pela graça vivificadora do Senhor, o fato de você ser alcançado por Cristo, o fato de você levantar as mãos e dizer: Senhor, eu te aceito como Senhor e Salvador, o fato dessas coisas acontecerem não te dá a condição de ficar parado sem se mover dentro da verdade do Evangelho de Deus. Porque o que vai gerar vida em você é a revelação do Cristo ressurreto, é a revelação do Cristo que morreu e o porquê Ele morreu. Se eu arranco algo de dentro de você, mas não coloco outro dentro de você, o Espírito não consegue trabalhar isso dentro de você, logo você é um espaço vazio, e você está talvez ali colocado, preparado para receber qualquer coisa. O perdão de Jesus, a morte sacrificial do Senhor, pela minha e pela tua vida, o propósito maior foi para que nós conhecêssemos a verdade, e essa verdade trouxesse libertação dentro de nós, nos tornasse livres, nos tornasse pessoas que estão livres de si mesma, livre do governo desse mundo, livre da maldade desse mundo, e se coloque em um lugar de vida. Essa vida é uma vida eterna. Nós não podemos ser medíocres, irmãos. Nós não podemos viver somente por essa vida.
Se eu perguntar para você nessa noite, para você que está aqui presente, para você que está assistindo e ouvindo, se eu perguntar para você quantos dias de vida você tem ainda, você saberia me responder? Você teria como dizer para mim? Por mais que você seja uma pessoa saudável, esportista, seja no auge da sua vida, você saberia dizer se você tem mais 10 minutos de vida ou mais 10 anos? Mas se eu perguntasse para você, o que você pretende fazer com os próximos minutos da sua vida, com os próximos 10 anos da sua vida, você teria uma resposta, porque você teria como dizer o que você faria a partir de uma decisão que você tomou na sua mente. Você não pode acrescentar mais um dia na sua vida, mas você pode tomar a decisão de viver a sua vida inteira para Ele, porque a vida está nele. E se nós compreendemos essas situações, essas coisas, nós vamos conseguir entender o que essas pessoas que viveram próximas ao Cordeiro, que viveram próximas ao Cristo, viveram, vivenciaram e por que elas morreram regozijantes. No primeiro século nós não víamos cristãos morrendo reclamando, mas nós víamos cristãos morrendo regozijando. E sabe por quê? Porque eles não tinham essa vida por preciosa. Eles não geraram dentro de si um coração perverso, mas geraram dentro de si um coração que tinha esperança de se encontrar com o Senhor. Não confunda desejo de morte com desejo de vida. Então quer dizer que eu tenho que desejar a morte, então, William, para me encontrar com Jesus? Não, você precisa desejar a vida de Deus para você não viver com medo de morrer, irmão. Porque essa vida te guarda. Porque essa vida te esconde nele. Essa vida te traz o verdadeiro significado do porquê Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ah, você vai morrer, Jesus? Não, você não pode morrer. Agora que o ministério está crescendo, Jesus, nós não podemos deixar você morrer, a gente vai resolver esse assunto. Pedro, preocupado com o ministério que estava bombando, chega para o Cristo que tinha claro para dentro de si o seu propósito e fala: não, nós vamos dar um jeitinho, tu não vai morrer, nós vamos fazer com que nós vamos te esconder. Não pode, agora que a coisa está ficando boa. Sabe quando você vai começar a viver a vida de Deus dentro de você? É quando você compreender a morte para a tua vida. Eu não vou conseguir viver a plenitude da vida de Deus em mim enquanto eu tiver a minha vida por preciosa. Eu não vou conseguir viver a plenitude da vida de Deus em mim enquanto a preciosidade do meu viver está em mim. A alegria está, eu regozijo naquilo que eu sou e naquilo que eu faço. Eu preciso encontrar no Senhor a alegria da vida, a alegria do viver. Eu preciso ser vivificado pela Sua palavra. Ah, pastor, mas lá está escrito que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. Sim, está escrito, diz de muitos, não de todos. Agora a pergunta: você quer fazer parte dos muitos? Ou você quer fazer parte da igreja gloriosa que a Bíblia também diz que vai sobrepor todas essas coisas? O problema é que o cristão, ele pega desculpas bíblicas para se desculpar no seu pecado, no seu erro, na sua falta de amor pela palavra e pelo prazer de estar perante o Senhor. Irmãos, nós precisamos compreender, nós estamos aqui reunidos em uma celebração, mas nós estamos perante o Senhor. Se o fato de eu estar aqui nessa noite não está ligado a estar perante o Senhor, Ele não se faz presente no nosso meio. Porque quando Ele diz, quando 2 ou 3 pessoas se reunirem em meu nome, eu estarei ali, Ele está falando sobre pessoas que se reuniram com o coração, mente e corpo voltados a estar perante Ele, a estar perante a Sua presença. Qual é o que me move nesses dias? Qual é a intenção do meu coração? Ele ressuscitou. A vida, junto com a ressurreição que vem a partir dele, precisa ser vivida dentro de nós. Ele levou sobre si. Nós precisamos viver uma vida entendendo que sobre si Ele levou todas essas coisas. Quando nós lemos esse texto, vem muita confusão na nossa mente. Pastor, mas se Ele levou sobre si as minhas enfermidades, as minhas dores, por que muitos morrem enfermos? Por que muitos morrem por enfermidade? Muitos homens de Deus. Por que eles morrem de enfermidade?
Porque quando as Escrituras falam sobre isso, está falando sobre um tempo futuro que ainda virá a partir de homens que não terão mais dentro de si dor, não viverão a morte da carne, não terão mais enfermidade. Mas sabe o que as Escrituras também me comunicam? Não se entristeça nesses dias, se regozije porque o Senhor é contigo. Você consegue entender isso? Imagine os apóstolos morrendo, sendo cada um com uma morte mais feia que a outra. Como eles morreram? Eles morreram murmurando contra o Senhor, dizendo: Senhor, por que você me fez morrer desse jeito? Eles entenderam o plano de Deus para o tempo da vida que viveram e para a morte que estavam recebendo. Irmão, se a vida eterna de Deus habita em mim e em você, a morte, nós não temos medo dela. Nós não a tememos, porque Ele levou sobre si. Quando as Escrituras dizem que Ele levou sobre si, fala do tempo a partir do momento da sua ressurreição. Não fala só desse tempo presente, mas fala sobre a conclusão de toda a sua obra. Ele levou sobre si, no momento que Ele nos liga novamente ao Pai, Ele religa o plano da salvação plena e completa dentro de nós, do encontro do Pai com a sua família, que é a sua igreja, da construção do momento que nós vamos nos encontrar com Ele, e todos nós veremos Ele nas nuvens. Qual é a tua esperança? Em que está ligada a tua esperança? Em João 1,29, quando João Batista está vendo Jesus, ele olha para Jesus e diz assim: viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus olhou já, João olha Jesus já morto e ressurreto. Ele já olha a conclusão da profecia. Quando ele olha para Jesus chegando para o batismo, ele olha bem assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira a iniquidade do mundo. Ele veio para um propósito. Eu vim até aqui, anunciei, preparei o caminho, mas agora Ele vai dar continuidade. Eu vou sair de cena, porque agora é Ele que precisa dar continuidade ao plano perfeito do Senhor. O que nós precisamos fazer nesses dias é ter em nós uma viva esperança do retorno daquele que morreu como cordeiro, mas ressuscitou como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Nós não somos um povo sem pátria, irmãos, entenda isso. Nós temos uma pátria, nós temos uma terra, nós somos chamados para viver em uma nação santa e poderosa. Ela não está aqui, ela está vindo para nos encontrar. Mas como o nosso Senhor vai nos encontrar? Uns podem se encontrar com Ele hoje ainda, outros talvez depois, outros vão se encontrar na sua vinda. Mas como eu vou me encontrar com o meu Senhor? Qual é o propósito da sua ressurreição? O propósito da sua ressurreição é gerar em mim novamente uma vida e uma viva esperança. Esperança daquilo que está por vir, daquilo que Ele ainda fará. O plano de salvação não acaba na cruz, o plano de salvação começa a partir da cruz. A graça de Deus é o fim pelo qual Ele nos alcança para nos levar até o Pai. Se você parar somente nisso, você não entendeu o Evangelho, você não compreendeu as Escrituras, você não entendeu o porquê que Ele morreu, qual foi o motivo. Ele precisa restaurar em nossos corações, nesses dias, a esperança do seu retorno. Nós precisamos ser novamente movidos por uma alegria de sabermos que Ele está voltando. Quando eu era pequeno ainda, de idade, não de estatura, porque de estatura eu não sou tão grande, eu ouvi os meus pais falarem que Ele estava voltando, que Ele estava vindo. Mas uma coisa que eu posso viver de dizer nos meus dias é que quando a minha filha me pergunta se Ele está voltando, Ele está vindo, eu posso dizer com muita certeza que Ele está próximo. Os meus pais diziam, mediante as profecias e as palavras liberadas:
Os apóstolos diziam, os nossos pais da fé diziam, eles falavam daquilo que eles viam à distância, mas não percebiam próximos. Eles falavam pelo aquilo que eles criam. Mas nós que estamos vivendo esses dias, podemos dizer, vivenciando as profecias e a resposta delas, que Ele está voltando sim. Esses dias a minha filha, no horário do almoço, falou para mim, falou: pai, Jesus está voltando mesmo? Eu falei: filha, assim como você está vendo o pai, tenha certeza que Ele está voltando. Qual que é a nossa esperança? A tua esperança e a tua expectativa está na tua casa, no seu carro, no seu trabalho, no novo amor. Onde está a tua esperança? A tua esperança está em quê? Em que você tem depositado ela? Porque a morte de Jesus foi para nos resgatar, para gerar em nós a esperança do dia que está por vir. Parece que o povo foi tomado de uma nuvem de confusão, em que alguns estão vivendo por viver. Uns anseiam a morte não porque têm a esperança de conhecer o Senhor, mas anseiam a morte porque não suportam mais essa vida. Ah, eu quero morrer porque essa vida aqui não tem mais nada para mim. E por quê? Porque não tem dentro de si a vida de Deus. Porque se a vida de Deus está em você, você vai ter desejo de viver para fazer o nome dEle conhecido em todas as esferas em que você for colocado. A minha esperança não pode estar nas coisas, a minha esperança precisa estar no retorno do meu Senhor. Cara, entenda assim, Deus não tem problema nenhum em dar boas coisas para os seus filhos. Deus não tem problema com a tua casa. Deus não tem problema com a tua conta bancária. Deus não tem problema com o teu muito dinheiro, com o teu pouco dinheiro. Deus não tem problema com a tua roupa nova, com a tua roupa velha. Deus não tem problema com isso. Porque Ele está olhando coisas mais elevadas. Ele não olha o vestir, o comer, o deitar. Ele olha para as coisas eternas que Ele depositou em nós. Não esteja aflito pelo que vai comer, pelo que vai vestir. Não esteja preocupado com essas coisas. Ele fala sobre coisas transitórias. Ele está dizendo: esteja ligado naquilo que eu estou construindo eterno dentro de você. A nossa esperança precisa estar no Senhor. A nossa esperança precisa estar naquele que morreu, mas morreu por um propósito. Ele morreu para retornar e concluir de uma vez por todas a nossa salvação nele. Esse é o propósito da sua morte. Sem morte não há vida. Abra comigo em João 12, 24. Quem gosta de comer milho verde aqui, levanta a mão. Levanta a mão. É bom ou não é? É bom, irmão? Sim ou não? Quentinho com manteiga, então, é avivamento. Aleluia. Mas para que você comesse esse milho, o que precisou acontecer? Uma semente precisou morrer na terra para produzir o milho que você comeu. Porque se essa semente não morresse, você não poderia comer do fruto dela. Entende isso? João 12, 24 diz assim: em verdade vos digo, se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Você quer se alegrar no fruto? Você precisa morrer para a tua vida. Você quer se alegrar na vida de Deus? Você precisa fazer o que Jesus comunicou em João 12, 24. Ele disse: para que haja uma grande colheita, precisa morrer. A semente precisa ser depositada na terra, ela precisa ser coberta, porque a partir disso gerará muito fruto. Nós queremos comer da salvação, nós queremos comer da graça que nos foi dada, mas nós não queremos morrer para a nossa vida. Sabe como esse mundo vai conhecer Jesus? Sabe como esse mundo vai ser alcançado pela graça que nos alcançou? É quando eu e você nos dispor a morrer, para que a vida de Deus renasça dentro de nós, e eles vejam Cristo em nós para ter esperança. Mas se nós temos a nossa vida por preciosa, vivemos os nossos dias para conquistar e conseguir coisas, nós não entendemos o Evangelho. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão: isso não é chavão.
Se você entender que enquanto você cuida dos negócios do Senhor, o Senhor cuida dos teus, você vai viver essa verdade na sua vida. Se você compreender que Deus é suficiente em si só para fazer superabundar em tua vida, a partir do momento que você decidiu ser uma semente, você vai compreender a vida de Deus em você. Muitos estão aqui nessa noite presentes nesse ambiente, outros ouvindo, preocupados com a segunda-feira, preocupados com o dia de amanhã. Ei, você não pode acrescentar um fio de cabelo à tua cabeça, quanto mais melhorar e piorar o teu dia amanhã. Ou você confia no Senhor, ou você confia na força do teu braço, a escolha é tua. Mas a força do teu braço te leva à morte, a confiança no Senhor gera em você a vida. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Por que você se encontra só muitas vezes, com um vazio dentro do seu coração? É porque você está relutante, é porque você está agarrado em coisas. Tem aquela máxima do macaco, você já viu a máxima do macaco? Ele morre segurando o fruto dentro do balde ali, mas não tira a mão, porque ele só quer morrer por aquilo, porque aquilo ali para ele é a última refeição da vida. É só ele soltar o fruto e a mão sai do buraco. O buraco foi feito para tirar a mão, mas ele está tão preocupado com o dia do agora, que ele morre por aquilo. Muitas vezes nós somos como esse macaco que é pego de tão fácil forma. Nós morremos por coisinhas pequenas, não entendendo que Deus tem não só uma banana, não só um fruto, mas Ele tem toda a árvore para aqueles que entenderam que são seus filhos. Nós ficamos mortos ali preocupados. Mas se eu largar disso daqui, o que vai ser da minha vida? Se eu tirar a mão daqui, como é que vai ser? Irmão, deixa Deus conduzir os teus dias. Deixa Deus ser Deus da tua vida. Entenda o motivo da sua ressurreição. Ele ressuscitou para que tenhamos vida nele e a tenhamos em abundância. E por que nós precisamos ter essa vida em abundância? Para que o mundo veja Cristo em nós, para que seja gerado neles a esperança do porvir. O mundo vai ver Cristo a partir do Cristo que habita em nós. Ele não vai ouvir a partir dos nossos discursos. Não adianta nós falar de um Jesus, mas na roda dos nossos amigos nós falarmos as nossas preocupações e os nossos medos com as coisas que estão por vir. Queridos, aqueles que são do Senhor, estão guardados do Senhor. Ou você confia em Deus esses dias, ou você não confia. Deixa eu dizer para você, não dá mais para nós ficarmos em cima do muro. Ou você assume o leme, ou você se senta no barco e deixa Deus conduzir. Nós vivemos dias, irmãos, em que pessoas estão querendo ensinar para Deus o que é verdade e o que é mentira. São tão bons no seu conhecimento que eles querem ensinar para Deus. Nós vemos dias em que nós precisamos voltar a ter um coração como de uma criança, dependente do Senhor. Quando a palavra fala sobre um coração de uma criança, não fala sobre homens e mulheres irresponsáveis, fala sobre uma confiança e dependência daquele que provê todas as coisas. A nossa esperança precisa ser renovada a partir da sua ressurreição. Quando ele morre, quando ele é crucificado, muitos duvidaram no seu coração. Muitos dos seus ficaram aflitos. Imagine, William, eu passo 3 anos falando para você, eu vou morrer, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. É necessário que eu morra para que tudo aquilo que foi escrito acerca de mim e tudo aquilo que foi proclamado pelos profetas acerca de mim aconteça. Então eu vou morrer, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. No terceiro dia eu vou voltar, e a partir da minha ressurreição vocês também vão ressurgir comigo, e a vida que vocês veem em mim vai ser gerada em vocês, a partir do meu Espírito que será derramado e depositado em vocês. E você passa todo esse período ouvindo isso na mesa, e contemplando o cumprimento das profecias, nas conferências de Jesus, nos ajuntamentos que Jesus fazia, mas o dia que se cumpre aquilo para que Ele venha, você se esconde em um canto com medo do que está por vir. E por quê? Porque havia ausência da vida de Deus naqueles homens. Eles tinham ou não tinham uma boa desculpa para estar daquele jeito? Sim ou não? Sim ou não? Tinham, mas eu e você não temos.
Porque a partir da morte de Cristo, a vida dele entrou dentro de nós e o seu Espírito habita em nós. Nós não podemos viver com medo das coisas. Após o terceiro dia, vamos lá, abra comigo lá. Lucas 24, versículo 5. A morte de Jesus é a compra de toda a dívida que existia no reino do Espírito contra nós. Jesus pagou a dívida daqueles que estavam mortos antes dele e pagou a dívida daqueles que nasceriam após ele. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. A graça te alcançou antes de você nascer. A graça te alcançou antes da tua mãe e teu pai nascerem. Você já estava em estado de graça porque o Senhor te alcançou. Ele já deixou disponível a você a graça. Agora você acessa isso por meio de um coração que se volta a Ele. Lucas 24, versículo 5 diz assim: estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos o que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu estando ainda na Galiléia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. O que você tem trazido à sua memória nesses dias vai dizer se você está se lembrando daquilo que ele disse ou não. Quando elas vão ali para ungir o corpo, para preparar o corpo, elas vão ali para fazer todo aquele ritual que eles tinham. O anjo diz: ei, vocês não entenderam? Vocês não prestaram atenção no que ele disse? Ele disse que ele ressuscitaria no terceiro dia, vocês não estavam lá? Sabe o que o anjo está fazendo? Está trazendo a memória para que eles saiam do estado de luto, porque eles não deveriam estar em luto, eles deveriam estar regozijantes. Deixa eu falar para você, porque você está enlutado dentro de você, se a vida de Deus habita em você. A morte dele não nos chama para um luto, mas nos chama para um lugar de alegria e regozijo, porque após a morte vem a sua ressurreição, e na sua ressurreição vem a vida dele sobre nós. Ele não está aqui mais, ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia. E após ouvirem essas admoestações do anjo que estava ali, elas se lembram das suas palavras, e o estado de luto do seu coração muda para um estado de alegria, e elas vão até os discípulos, até aqueles homens, e anunciam essa boa nova. Mas eles continuam dizendo: essas mulheres estão loucas. Essas mulheres estão com problema, estão empolgadas. Pedrão faz o quê? Ele vai correndo sozinho, fazer a conferência, ver se realmente aquilo que elas estão dizendo é verdade. Ele chega lá e olha, e ele se alegra no seu coração, mas não diz nada para ninguém, pelo medo de estar falando coisas que os outros não acreditariam. E sabe por quê? Porque ele ainda tinha a sua vida por preciosa. Enquanto nós tivermos a nossa vida por preciosa, enquanto nós tivermos medo de passarmos vergonha pelo Evangelho, nós não teremos a habitação da plenitude da vida de Deus dentro de nós. Irmão, não viva por esta vida, viva pela vida de Deus que habita dentro de você. A pergunta a partir da ressurreição: o que você tem trazido à tua memória? Trago à memória aquilo que me traz o quê? Esperança. Se as nossas vidas só estão cheias de preocupações: hoje é Páscoa, deu um chocolatinho para meu filho lá, deu um negócio do coelhinho para ele, porque assim, nem comprei porque estava muito difícil. Irmão, deixa eu dizer para você, dê vida de Jesus para o teu filho. É legal dar um ovinho, é legal dar um chocolate, sim, é legal, mas diga para ele que aquilo não é a Páscoa. Que a Páscoa é o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Que a Páscoa foi um homem que se colocou no meio de tudo para levar sobre si todas as nossas enfermidades, pecados e iniquidades. E por meio dele nós alcançamos vida, e por meio dele nós podemos estar nesse dia dando aos nossos filhos o que estamos dando.
Não crie os seus filhos numa falsa verdade, numa mentira que o mundo gerou para tentar camuflar o verdadeiro significado da Páscoa. A Páscoa não é um comércio, a Páscoa é nós relembrarmos da vida que nos alcançou, da vida que nos tomou, da vida que nos resgatou. A obra expiatória de Jesus por nós não é o fim da sua promessa, mas o meio pelo qual nos torna aptos a entrar em sua promessa. Sua graça nos habilita a viver por meio dele e conhecer o seu reino. A obediência a tudo o que ele disse nos coloca no reino dele. Na primeira vinda ele vem e nos revela o quê? A esperança, e nos traz vida, nos traz reconciliação novamente com o Pai. Mas a segunda vinda ele nos convida a viver no seu reino e a governar a partir do seu reino com ele. Qual que é a tua esperança? Pelo que você está vivendo, pelo que você está lutando, pelo que você está levantando a sua espada nesses dias? Qual é a tua esperança? Na segunda vinda, Jesus cumprirá a totalidade da profecia e governará sobre todas as coisas. Na sua crucificação somente alguns viram, mas a salvação que foi derramada alcançou a todos. Na sua volta, todo olho verá. Na sua morte somente alguns contemplaram, mas todos foram alcançados pelo benefício da sua morte. Mas o seu retorno agora, as Escrituras dizem que todo o olho verá, para que se cumpra o que está escrito. E por que todo olho verá? Porque quando ele nos salvou, não precisávamos todos ver, precisávamos confiar. As Escrituras dizem: mais bem-aventurado aquele que creu sem ver do que aquele que viu e não creu. Por que você crê em Jesus? Já fez essa pergunta? Por que você crê em Jesus? Quando você se faz essa pergunta, você consegue respondê-la imediatamente. Se você não consegue respondê-la imediatamente, é porque você ainda não entendeu o porquê que você foi resgatado. Você ainda não tem compreensão da sua fé e o porquê você está neste lugar. Apocalipse 1,7 diz bem assim: eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até os que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Sabe o que é a esperança da salvação, irmão? É você poder contemplar esse dia. A esperança da salvação é você poder ser a luz do mundo. A esperança da salvação é as pessoas verem a vida de Deus em você. Você foi comprado por bom preço, você tem valor. Sabe quanto você vale? Sabe quanto você vale, irmão José? Não tem dinheiro que pague. Você vale mais que o mundo todo. Você precisa entender o teu valor, irmão. Porque se você não entender o teu valor, você não vai amar a Deus acima de todas as coisas. E você só entende o teu valor amando ao Senhor acima de todas as coisas. O teu valor não está no que você tem, no que você conquista. O teu valor está naquilo que habita dentro de você. A ressurreição traz sobre nós uma vida que transcende esta vida, que transcende esses dias, que transcende essa carne, esse corpo. Isso aqui uma hora vai cair na sepultura, vai apodrecer, vai virar pó. O do rico e do pobre vai feder do mesmo jeito, vai virar pó do mesmo jeito. Mas o que você carrega dentro vai determinar os teus dias na eternidade. Qual é a tua esperança para os próximos dias? Nós já passamos da morte para a vida, por quê? Porque fomos alcançados por esse Cordeiro. Mas o que vai nos tornar participantes da sua eternidade é a esperança que nos move nesses dias. Nós já passamos de uma morte eterna para uma vida eterna, mas o que nós estamos olhando e para onde nós estamos olhando, aonde estamos apontando, onde estamos depositando a confiança do nosso coração. Efésios 2,4, abra comigo lá. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. O que a morte desse Cristo nos deu?
vida, através da sua ressurreição. A sua crucificação deu a entrega dele por nós, mas a sua ressurreição gerou a vida dele em nós. Porque se ele morresse e não ressuscitasse, nós continuaríamos mortos, oferecendo sacrifício de tempo em tempo, de mês em mês. Mas a sua ressurreição nos torna limpos e nos torna vivos na sua presença. A nossa esperança, ela precisa estar ligada a essa palavra. Quando Jesus, antes de ir para a cruz, ele se reuniu com seus discípulos, o que ele fez? Ele preparou o quê? Uma ceia, uma mesa. E ele deu uma ordem, ele disse: façam isso até aquele dia em que eu voltar e novamente eu comerei com vocês. Sabe o que ele estava dizendo? Não fiquem parados e se lembrando somente desse dia. Esse dia foi o que ele comeu a última vez conosco. Esse dia. Não, esse dia só é para que vocês entendam que isso se cumprirá. Mas entendam uma coisa: na mesa que eu vou preparar não é só para vocês não. Existe uma grande multidão de povos, tribos, raças e nações que estão olhando para Cristo e que vão sentar essa mesa. A minha esperança está na mesa do Cordeiro. A minha esperança está na mesa que Ele está preparando. As bodas do Cordeiro estão sendo preparadas para todos os povos, de todas as tribos e nações, para todos aqueles que olharam e estão com a sua esperança viva nele, no seu retorno e na sua volta. Entenda isso. Eu não posso estar preso somente nos dias que eu vivo, mas eu preciso ter esperança do retorno do meu Senhor. O Messias está voltando. Entenda isso. Você vai sentar-se nessa mesa se a tua esperança estiver presa e alicerçada nele. O que te traz à memória o dia de hoje? Entenda isso. Não terminou na cruz. A cruz é o princípio daquilo que aconteceria a partir da sua ressurreição. Olhe para dentro de você. Pergunta de você: aonde está a vida de Deus em mim? A minha esperança precisa estar no retorno do meu Senhor. É por isso que Ele sinaliza por muitas vezes o Evangelho. Ele diz assim: não tenha a sua vida por preciosa, não ame a sua vida mais do que ao Senhor, não olhe para as coisas porque elas são passageiras, não deposite a sua confiança na força do seu braço, não deposite a confiança nas riquezas porque elas vão passar, não deposite a tua confiança nas coisas porque elas são transitórias, mas olhe, fixe os seus olhos em Cristo, porque a partir do Cristo você vai herdar uma herança que é eterna, incorruptível, e você vai reinar com o Senhor por toda a eternidade. É isso que a Páscoa nos representa. Representa sim que houve uma passagem. Nós passamos da morte para a vida, mas a partir dessa passagem tem um caminho a ser percorrido, e a esperança que nos move nesse caminho determina aonde nós vamos chegar. Não é um dia de luto, não é um dia de tristeza, é um dia de celebração. Porque senão nós vamos ficar chorando no caminho, preocupados, sendo que Ele disse: ei, é necessário que eu vá, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. É necessário que eu morra, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. E eu vou passar ensinando para vocês todas as coisas concernentes ao meu reino. E agora eu preciso ir. Por que eu preciso ir? Porque eu preciso enviar dos céus o Espírito sobre vocês, o Espírito que habita em mim. Porque esse Espírito vai gerar em vocês a viva esperança da minha volta, do meu retorno. Esse Espírito vai gerar em vocês a vida que vocês veem em mim. Irmão, deixa eu dizer para você em nome de Jesus: não viva medíocremente, viva com a esperança da volta do nosso Senhor Jesus, porque esse é o propósito da sua morte. Ele não morreu por nada, Ele morreu para construir o plano perfeito da reconciliação do homem para com o Pai, de uma família que está sendo montada e preparada para se encontrar com o nosso Senhor e vivermos eternamente com Ele. Em Apocalipse 21, versículo 4 diz assim: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Sabe o que o Senhor está dizendo? Nós estamos vivendo as primeiras coisas, mas elas vão passar. Há uma esperança, Ele está voltando. Nós precisamos entender isso, porque senão a Páscoa não terá sentido para nós. O nascimento do Messias também não terá sentido para nós,
porque são meras datas. Não comemore datas. Se alegre com a eternidade que foi gerada a partir da decisão do nosso Deus, que amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você vai ter lutas nessa vida? Vai. Você vai ter tristeza? Sim, mas elas são breves e momentâneas. A alegria que nos está proposta, o regozijo que nos está proposto, a eternidade que nos está proposta, sobrepõe todo e qualquer tipo de tristeza e de perca nessa vida. Tenha um motivo pelo qual você está vivendo, irmão. Não tenha a tua vida por preciosa, mas entenda que Deus tem algo sobremaneira maior para você. Que o Senhor nessa noite possa acender dentro do teu coração a esperança que está apagada. Que o Senhor nessa noite possa acender no teu coração a luz que está ofuscada. Que o Senhor nessa noite possa acender no seu coração a esperança da sua volta, porque Ele está voltando. Queira você crer ou não, Ele está voltando. Aleluia! Se coloque de pé.